Shalom, queridos. Hoje é 1 Coríntios, capítulo 3. Tem como tema Deus dá o crescimento. Aleluia. Nesse capítulo de 1 Coríntios 3, Paulo explica aos membros de Corinto o papel dos missionários no evangelho do reino de Deus. Ele ensina que as congregações são lugares de habitação do Espírito e aconselha os membros a não se acharem mais do que os outros. Não se achar que um é melhor do que o outro. Também adverte sobre a influência de pessoas iníquas sobre eles e a evitar as práticas filosóficas e imorais que disseminavam por Corinto naquela época. Havia práticas imorais que alguns estavam praticando e estavam espalhando essas práticas no meio da igreja de Corinto. Ele iniciará o ensino falando sobre os cristãos carnais, mostrando que não importa o quão espiritual possam ser, inveja e divisão entre eles destroem a obra do Evangelho. Os ministros que eles escolhem servir, criando facções, semeiam e regam. Os ministros que eles escolhem servir, criando facções, semeiam e regam, mas é Deus que dá o crescimento, e isso só acontece porque Jesus é o alicerce. Então, os ministros, as pessoas que estiverem sobre a sua vida, sobre a minha, eles semeiam, mas quem rega, semeiam e regam, mas Deus é que dá o crescimento. Então, fique atento, que as pessoas não são deuses, mas eles têm por obrigação de semear na sua vida e regar a palavra de Deus, ensinar. E agora quem dá o crescimento é Deus. Que não é fácil, né? É fácil para mim ensinar, para estar se ensinando as pessoas desse ministério. Não é fácil. Cada ensino que a gente dá é difícil. Já pensou a gente ensinar sobre a maneira de se viver enquanto não estão casados, que pede a moça em casamento, o jovem pede a moça em casamento, aos pais, e se manter somente se encontrando com a família junto? É fácil ensinar isso? Não é. Mas só Deus pode fazer crescer essa palavra na mente deles, porque foi Deus que disse. Foi através de Jesus Cristo, em Mateus 5:28, que diz assim: se o homem olhar para uma mulher e pensar, já fez. Então, essa palavra nos respalda, mostrando que se um homem pede uma moça em casamento e ele fica com ela ali em momentos sozinhos, naquele lugarzinho mais especial, os dois, eles vão pensar. Não tem como não pensar. Aí beija, vai pensar mais. Abraça, vai pensar mais. Então, o conselho é ser como era antigamente. Como era o casamento, como foi o casamento de Maria e José. Ela estava comprometida com ele, mas ele não beijava, não abraçava, aguardar o dia em que recebeu a bênção do casamento, que era diferente do nosso, não tinha juiz, eram os pais que abençoavam e os anciãos ali. Então, ali daquele dia em diante, eles podiam beijar, abraçar, fazer tudo direitinho, para a glória de Deus. Aí a gente ensina um negócio desse. Está onde isso? Está escrito aonde? Na Bíblia. Note bem, você tem a mente de Cristo, nós já vimos sobre isso, não foi? No outro capítulo. Então você tem a mente de Cristo. Então você tem que entender o que está na Bíblia, porque você já recebeu a mente de Cristo. Foi Cristo que falou isso, foi Jesus que disse que se pensar, já fez. Mateus 5:28. Você quer acreditar que a Bíblia é a mente de Cristo? É o que ele fala, você fala o que está na mente, o que está no coração. Jesus falou o que estava no coração dele, como Deus e como Salvador da gente, andou aqui
33 anos e 3 anos de ministério, e ele deixou escrito em Mateus capítulo 5, versículo 28, que se pensar já fez. Você acha que se você não ficar junto com seus pais, sentado numa sala, conversando, falando sobre os planejamentos, o que já está pronto para o casamento, o enxoval que foi que comprou, o homem que foi que já fez da casa, conversar de assuntos que são assuntos familiares, vão formar uma família. E aí, se ficar assim com a família, quando se encontrarem, você acha que vai ficar pensando? Se pensar, o pensamento sai logo. Porque você não vai se aprofundar em um pensamento desse, com os pais junto, com a família, todo mundo ali. Agora fique sozinho. Fica um cantinho lá especial para pecar. Vou sentar ali, num lugar bem retirado dos pais, bem longe dos irmãos, bem longe de todo mundo. Fica ali para você ver o que vai acontecer. Então você está procurando pecar. Porque se você não aceita a orientação de que não se aparte das pessoas, você vai tomar um sorvete, vamos junto com a família, alguém da família vai, tudo com decência e ordem, esperando o dia certo de se entregarem um ao outro. Porque não é possível que você, a essa altura, não esteja entendendo que um homem e uma mulher que se amam juntos num lugar que não tem outras pessoas, não vão pensar. Em nome de Jesus, entenda. Tenha a mente de Cristo. Você estudou nesse instante, quer dizer, no discipulado anterior, sobre a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo é essa. Ele deixou escrito. O que ele deixou escrito é o que estava na mente dele, como Filho de Deus. A sabedoria do mundo não é mais poderosa do que a direção do Espírito. Portanto, o que parece loucura ao mundo é sabedoria de Deus para nós, os que cremos. Parece uma loucura para o mundo, um homem, uma mulher, um homem pedir uma moça a casamento e esperar para abraçá-la e beijá-la no dia do casamento. Parece loucura. Mas quem faz ao contrário, recebe a recompensa. Porque ao contrário, está contrário à vontade de Deus. E eu estou com 25 anos nesse ministério, ainda não vi um que tivesse feito, sabendo se eu ensinei e fez errado, só se não sabia. Mas se eu ensinei e fez errado, que eu tivesse visto ter êxito. Deu problemas, que a desobediência não tem bênçãos correndo atrás. Mas a obediência, as bênçãos correm atrás, como está escrito em Deuteronômio 28, 2. O contexto histórico desse capítulo 3 de 1 Coríntios. Acompanhamos Paulo ensinando a raiz de sua pregação, o poder de Deus, o poder que Deus dá, a fim de que a fé dos coríntios não se apoie em conhecimento humano, desejando que os crentes dessa igreja nutram um relacionamento íntimo e espiritual com Deus, e não uma mera religião como a dos fariseus e saduceus. Essa distinção entre a sabedoria de Deus e o que está preparado é a real importância do Espírito Santo nessa relação. É Ele que nos ajuda em suas falhas. Ele que nos ajuda nas nossas falhas. É Ele o amigo fiel, o paracleto, que os resgata do pecado, os convence do erro e os faz sentir que algo está fora de alinhamento com o Pai. Quando está fora de alinhamento, ele mostra, não está legal, não é assim que Deus quer, não é assim que o Pai quer. Esse é o nosso companheiro fiel, o Espírito Santo, que nos ajuda. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, bebeis em Cristo. Muitos coríntios eram imaturos na fé em Cristo. Eles não eram capazes de receber alimento sólido, porque estavam cheios de inveja e divisões, rivalidades. Isso os caracterizava como bebês em Cristo, as quais precisam de leite. Esses bebês precisavam de leite e não da alimentação de adultos. De leite, tinha que saber como botavam na boquinha o leitinho deles, os ensinamentos, com todo cuidado, que eles estavam muito fracos. Estavam como bebê e precisavam de ajuda. O bebê não se alimenta sozinho, tem que alguém colocar comidinha na boquinha. Então,
esse pessoal de Corinto aqui estava desse jeito. 1 Coríntios 3, 4, versículo 4. Divisão entre Paulo e Apolo. Em uma segunda analogia, desta vez tirada da escravidão, Paulo observou que os crentes de Corinto estavam agindo como os homens, andando em conformidade com o homem, seguindo mestres humanos de maneira partidária, assim como os escravos seguem os seus donos. Esta deve ser uma das acusações mais pungentes que um cristão poderia ouvir, a expressão em conformidade com o homem. É vergonhoso nós recebermos essa expressão. Geralmente era usada para viver como escravo, o homem. Era amplamente utilizada como palavra pejorativa para escravo. Este sentido tem o apoio de alegações civis que Paulo atribuiu aos cristãos de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Estava sendo o escravo de Paulo, escravo de Apolo. 1 Coríntios 3, de 5 a 6. Deus dá o crescimento. Paulo conscientizou os cristãos coríntios de que ele e Apolo, os evangelistas, fundadores da Igreja de Cristo, eram ministros enviados por meio de quem os coríntios vieram a crer na mensagem do Evangelho. Como eu já falei, né? Paulo aqui está conscientizando o povo dos responsáveis, que eles eram responsáveis, são eles fundadores da igreja. O que eu falei, que se tem uma igreja apostólica, os responsáveis são os apóstolos. E é preciso que tenha consciência disso e receber o que vem de Deus através dos apóstolos. Tanto os pastores, como os missionários, como os bispos, receber o que vem de Deus através dos apóstolos. Ter consciência disso. Paulo está aqui conscientizando os cristãos de Coríntios de que ele e Apolo, os evangelistas fundadores da igreja de Corinto, eram ministros enviados por meio de quem os coríntios vieram a crer na mensagem do Evangelho. Também Paulo está falando para poder eles terem confiança no que ele estava falando, mostrando que eles foram fundadores, foi eles usados por Deus para que eles estivessem salvos. De vez em quando a gente tem que falar isso, porque as pessoas vão perdendo o foco, esquece de onde veio, o que é que Deus está fazendo através daquela pessoa que começou toda aquela obra. Esquece e abandona, não quer mais saber. E Deus, que é contrário a toda desonra, nos desperta para que nós possamos mostrar para as pessoas que devem honrar para poder ser abençoados por Deus. Deus não aceita que um representante dele seja desonrado. Vocês viram a situação de Moisés, quem já estudou comigo lá, que começou lá em maio, passou por Êxodo e viu o que fizeram com Moisés, a desonra. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, desonraram Moisés e Moisés realmente estava errado, porque casou com uma mulher que não era hebreia. Mas mesmo assim Deus não permitiu que eles, debaixo da autoridade de Moisés, viessem a criticá-lo. Eles tinham que orar. Quando o seu líder errar, você ora para o seu líder. E como eles não fizeram isso, viram o erro, em vez de orar, foram falar, Miriam ficou leprosa e atrasou o acampamento durante uma semana por causa disso. Então, a maioria dos estudiosos entende que plantado é referência ao fato de Paulo ter fundado a igreja, e regado se refere ao ministério de Apolo depois que Paulo partiu de Corinto. Então aqui está falando dessas expressões aí, o que significa. A maioria dos estudiosos entende que a palavra plantado é uma referência ao fato de que Paulo ter fundado a igreja e regado, essa palavra quer dizer que se refere ao ministério de Apolo depois que Paulo partiu de Corinto, né? Um plantou e o outro regou. 1 Coríntios 3,7. Tudo é de Deus. O Senhor deveria receber todo o crédito
pelo crescimento. Logo, os servos não eram nada. A reputação do Senhor, que dá o crescimento, era tudo. Nenhum servo precisa afirmar sua própria reputação em detrimento de Deus, que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, de 8 a 9. Cada um receberá pelo seu trabalho. Paulo e Apolo eram servos iguais na obra do Evangelho, e quando o Senhor voltasse, 1 Coríntios 4, de 4 a 5, cada um receberia a recompensa por seu trabalho entre os cristãos de Corinto. A palavra traduzida como são um significa literalmente um. Paulo e Apolo eram colaboradores de Deus, os quais trabalharam na lavoura, ou seja, na congregação de Corinto. Congregação de Corinto quer dizer a lavoura de Deus, trabalharam na lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, de 10 a 17. Paulo afirma que o edifício de Deus é a congregação dos coríntios. Porém, esta metáfora bem pode se estender à Igreja Universal. 1 Pedro 2, 5. A palavra traduzida como edifício geralmente indica uma estrutura ainda em construção. Esta metáfora adequadamente mostrada que a igreja é uma obra terminada, mas, ao mesmo tempo, ainda em andamento, seu alicerce é Jesus. É seguro, Jesus Cristo é seguro e permanente. No entanto, vários construtores são continuidade à obra de acrescentar pedras. Os cristãos são esses que acrescentam pedras à estrutura, mas a base, o alicerce, é Jesus. 1 Coríntios 3,10. Sede mestre de obras. Paulo, que era um sábio mestre, sábio arquiteto, lançou o alicerce, a mensagem de Cristo crucificado. A palavra-chave deste contexto é sábio, indicando a habilidade e a sabedoria de Paulo como construtor ao edificar com Jesus Cristo e este crucificado. Quem edifica com Jesus, o Jesus que foi crucificado, está com a sabedoria de Deus. O cristão que deseja ajudar a propagar o Evangelho deve ser instruído de maneira adequada. Atos 18, 26. A expressão outro edifica sobre ele se refere a outros construtores que seriam importantes na edificação do corpo de Cristo em Corinto, incluindo Apolo e os demais que seguiam Paulo. 1 Coríntios 3, de 11 a 12. Cuidado ao construir. Com a palavra porque, Paulo explicou de que a maneira outros construtores deveriam edificar sobre o alicerce que ele já tinha lançado. Como sábio mestre, o apóstolo advertiu que qualquer líder de construção que o seguisse deveria ter cuidado em como constrói, escolhendo apenas materiais de qualidade, o que simboliza a fidelidade à missão que Deus lhe deu de edificar sua igreja. O motivo urgente para este zelo é revelado. Então, Paulo queria que os que viessem ajudá-lo tivessem, nessa obra, lá em 1 Coríntios, que tivesse um material de qualidade. E eu volto agora para nosso trabalho de discipulado. Eu estou com esse discipulado MAI FJ desde maio de 2023, e Deus me entregou, que é pegar o livro dele de volta, e nós estamos com a palavra sendo inculcada na nossa mente,
na nossa casa, aí uma vez por semana com nossos discipuladores, eu tenho cooperadores nessa obra. Então, cada um que está cooperando de uma maneira com material saudável, são aqueles que estão entendendo que não se lê a palavra sem ter uma busca do que foi entendido, tem que saber o que foi entendido. Então, aqueles que são cooperadores, que estão realmente querendo agradar a Deus, continuar a obra que estou fazendo, que Deus está me dando, é desse jeito, pegando o seu questionário, respondendo, porque ali é uma avaliação do que foi entendido, me ajuda a ver o que a pessoa entendeu, pegando, indo para o YouTube, vendo no lugar dos comentários, escrevendo lá, se é um filho de líder, qualquer líder, que seus filhos vão colocar os seus nomes, mesmo que eles tenham outro discipulador, mas vão colocar, meu discipulador é meu pai, minha mãe, fulano de tal. Se é um adolescente ou um jovem, porque as crianças têm um assunto diferente. Mas adolescente e jovem, ele está estudando nesse ritmo aí um capítulo da Bíblia por semana. E ele vai colocar lá no comentário do vídeo, ele pode fazer bem esclarecido que se quiser, porque não precisa ter dificuldade de fazer isso, que não custa nem mais do que 5 minutos, colocar meu discipulador do ministério é fulano de tal, meu discipulador em nossa casa é o meu pai e minha mãe, fulana de tal. Se quiser honrar os 3, se tiver um outro discipulador, que não é obrigado, seus pais podem ser os seus próprios discipuladores, mas se quiser ter outro, coloca o nome do outro, honrando o outro discipulador e acrescentando, e os meus pais, fulano e fulano e fulano. Meu discipulador é fulano, aqui no ministério, e os meus pais são os meus discipuladores em casa. Tá. Pronto. Tudo direitinho. Isso é cooperar com material saudável, não bagunçar. A gente está com uma coisa tão limpa, tão linda que é a palavra de Deus, para as pessoas distorcerem tudo, fazer... para que questionário? Aí não responde. Atrasa todo o meu trabalho. Para que colocar no YouTube o nome de discipulador? Atrasa todo o meu trabalho. Mas graças a Deus que nós temos cooperadores que estão trazendo um material saudável, que é a obediência, fazendo tudo conforme está sendo indicado. Eu louvo ao Senhor por isso. Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 3, versículo 13. Cada homem será provado. Mesmo no mundo antigo, os grandes edifícios precisavam ser testados e aprovados. Há estipulações dentro do contrato de construção diziam quando seria o dia da inspeção, para ver se tudo foi feito conforme tinha sido indicado para aquele edifício. Paulo usou as próprias palavras que se costumava usar para falar desta inspeção, pois o dia a declarará. O apóstolo estava falando do dia da inspeção escatológica, em que Deus avaliará como os construtores erigiram seu edifício, o corpo de Cristo, em cima do alicerce da loucura da pregação. 1 Coríntios 1,18 fala sobre isso. 1 Coríntios 3, de 14 a 17. Nesta seção, Paulo apresenta 3 situações que retratam diferentes tipos de subempreiteiros, construindo o edifício de Deus. Ele introduz cada situação com a expressão se a obra que algum homem edificou, se algum homem... Essa expressão de Paulo, nos versículos 14 a 15 e versículo 17. 1 Coríntios 3, versículo 14. Haverá recompensa se permanecer. No mundo antigo, dava-se uma recompensa àqueles que construíam edifício a tempo, dentro do orçamento e do acordo com as especificações. E eles estão falando nessa linguagem. 1 Coríntios 3,15.
haverá a perda se for consumida. Paulo advertiu aqueles que construíam sem o devido cuidado de que sofreriam perda. 1 Coríntios 3,16. Templo e habitação. Paulo intimou os coríntios a terem consciência da identidade máxima de seu corpo unido. Eles eram um templo construído por Deus e o Espírito de Deus habitava entre eles. 1 Coríntios 3,17. Não corrompa o templo de Deus. Paulo deu um aviso severo aos que corrompiam a igreja. 2 Coríntios 11. Fazendo um trocadilho com o verbo destruirá, o apóstolo dos gentios alertou que a pessoa que destruísse, arruinar, corromper, defraudar, destruir o templo de Deus, seria destruído pelo próprio Deus. A palavra destruir era usada em contratos de construção para construir um edifício com o intuito de defraudá-lo. Desta forma, a imagem que temos aqui é de um líder de igreja, um construtor, intencionalmente negligente. 1 Coríntios 3,18. A loucura da pregação. Um conselho de Paulo para aqueles que enganam a si mesmos. Aquele que pensa ser sábio neste mundo, torne-se louco por abraçar a mensagem da loucura. O louco que confia na loucura da pregação será sábio aos olhos de Deus. 1 Coríntios 3, de 19 a 20. A sabedoria de Deus. Deus é quem determina o que é loucura. Estes versículos estão cheios de terminologia jurídica da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Baseado nessas evidências, Paulo afirmou que quaisquer discussão apresentadas diante do tribunal de Deus serão loucuras se estiverem baseadas na sabedoria do homem. 1 Coríntios 3, de 21 a 23. Todos pertencem a Deus. A solução para as divisões na igreja é reconhecer que todos os servos do Evangelho, mesmo figuras proeminentes como Paulo, Apolo e Cefas, não pertenciam a si mesmos, e sim a Cristo, que por sua vez pertence a Deus. À luz disso, os servos jamais devem se tornar uma distração para a igreja, e os cristãos nunca devem confundi-los com o Mestre. Conclusão. Por fim, neste capítulo aprendemos que a divisão do povo de Deus sempre irá bloquear a plenitude da obra do Evangelho de Cristo. A unidade da igreja amplia o mover espiritual, quebrando cadeias e trazendo vidas novas aos que recebem o reino de coração. Aprendemos também que não importa quem pregue, qual seja o ministro, seu nome, posição, influência, sabedoria, conhecimento, tudo pertence a Jesus. O centro de toda e qualquer obra do Evangelho passa por ele. E é através do poder de Deus que o mundo experimenta a sua misericórdia e amor. Nossas obras serão conhecidas e recompensadas conforme nosso trabalho e dedicação. Iremos semear, regar, mas é Deus quem dará o crescimento, como Paulo nos ensina, tudo pertence a Deus. Amém. Acabamos de ver os comentários de 1 Coríntios, capítulo 3. E essas obras que são feitas, como nós vimos aí no final, para Deus, elas estão sendo avaliadas e você deve fazer com muito prazer.
Eu, por exemplo, estou com esse discipulado que Deus me entregou para supervisionar, para preparar tudo. E eu passo de hora de alimentação, gravando essas lições. Eu passo de hora de dormir, porque dormir eu durmo cedo, eu durmo das 19 até a meia-noite, é o normal, é o certo para a minha vida. Porém, tem uns dias que eu vou ao culto, que eu não posso dormir às 19, mas mesmo assim eu tenho que acordar à madrugada, porque eu preciso conversar com Deus no meu lugar secreto e eu preciso estar fazendo as gravações e preciso estar orando com o povo que não tem mais condição de vir ao templo orar. Infelizmente, nós não temos mais uma igreja que tem alguém para orar, porque as mulheres que eram as pessoas responsáveis para estarem orando no templo, elas agora, quando não estão trabalhando, estão tomando conta de netos. E aí nós não temos mais pessoa para vir ao templo orar. E eu tenho que estar na madrugada orando ao meu Deus, buscando a face dele, fazendo as gravações, depois do meu período primeiro, minha primícia para Deus. Aí vou fazer as gravações, depois eu preciso me comunicar com o povo em oração. Aí eu estou no Instagram, em 3 turnos de oração, 6 da manhã, no horário das 12 horas e no horário das 18 horas. Porque eu preciso fazer as coisas para Deus. E ele diz que não renunciar a si mesmo é carregar a cruz. Carregar a cruz não significa porque você nasceu puxando de uma perna, porque você nasceu com o nariz torto. Isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz é você fazer as coisas que está determinado na palavra. Então, como não temos mais templo aberto para oração, então eu oro no Instagram 3 horários. E aí, nesses 3 horários, eu estou conduzindo o povo a não perder a prática de falar com Deus. Não é que no Instagram seria o suficiente, é um despertamento para que não somente no Instagram, mas em suas casas, no lugar secreto e também em outros momentos no templo, que Deus falou em Mateus 21:13, que a casa dele é chamada casa de oração, para poder a casa de Deus não ficar somente casa de congressos. Aí tem que alguém despertar de que é casa de oração. Tem que falar o que está na palavra. Na palavra está escrito que é casa de oração. Eu gostaria que tivesse congressos de oração, de pessoas que estivessem lá logo cedo orando, fazendo 3, 4 dias de consagração. Seria um congresso maravilhoso. Não se encontra mais pessoas para orar. Infelizmente. Então, nós estamos assim, fazendo... Eu estou finalizando aqui, dando um retoque no finalzinho da nossa mensagem aqui de 1 Coríntios 3, que está falando em relação a fazer, construir as coisas, fazer as coisas para Deus com eficiência, com muito amor, porque Ele está avaliando tudo que a gente faz para Ele. O tempo que a gente diz que é nosso, que a gente usa para fazer os nossos interesses, não é para isso, é para fazer os interesses de Deus. Ele deixou escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo conhecido que a pessoa diz só da boca para fora, mas isso é uma realidade, a palavra de Deus toda é verdade, que é para buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então eu estou acreditando que as demais coisas que eu preciso, saúde, roupa, calçado, alimentação, Deus me acrescenta, porque o meu tempo todo é esse aqui. Eu não paro de estar instruindo o povo de Deus como líder de um ministério, esse ministério MAI FJ, Deus entregou para a gente fazer, cuidar com amor. Então eu tenho que me dedicar, eu converso com os líderes todos os dias, falo pelos grupos do WhatsApp com os líderes, aconselho, faço exortação. Tudo isso é um trabalho que Deus está avaliando. E ai de você que esteja usando o tempo, que é de Deus, com o que você bem entende. Você sabe que Deus tem um tempo para você fazer seu discipulado? Tem sim. Você tem sempre um tempo para isso. É de fazer o questionário, de ouvir o que está no vídeo para saber responder o questionário, de colocar o nome do seu discipulador lá no comentário do vídeo. Você tem um tempo para isso. Você não vai poder dizer isso diante de Deus, porque Deus vai lhe mostrar que você tem um tempo para isso. Porque é prioridade. Você vai ter que renunciar a alguma coisa que não é prioridade. Eu tenho certeza que tem coisa que não é prioridade. Se você não tem tempo discipulado, é porque está fazendo coisas que não é prioridade de Deus. Porque Deus não é mentiroso.
Ele não ia deixar você sem tempo para fazer aquilo que é para ele. É porque você preencheu com outras coisas. Com certeza. É porque eu sei da minha vida, eu tenho que estar nessa correria, trabalhando para ganhar o pão de cada dia. Pois é. Por isso que você não tem tempo. Porque você está trocando tudo. O que você trabalha não é por causa do pão de cada dia. Passe a mão no seu rosto e veja o que é que tem nele. Você está tapando tudo aí, fazendo opção de coisa no rosto, para quê? Se Deus deixou o seu rosto perfeito. Mas você está gastando tempo com isso, né? Com a pele para fazer, botar isso, botar aquilo, que eu não sei nem dizer os nomes. Com os cílios, que Deus não... Seus cílios, você nasceu com cílios errados, Deus fez tudo errado em você. Os cílios, a sobrancelha, o cabelo, a boca, tudo errado. Aí você vai fazer o que não é prioridade, que Deus não deixou você para consertar nada disso. Aí você passa uma tarde fazendo isso no salão ou mesmo em casa. Era o tempo do seu discipulado. Mas eu vou viver à toa? Não. Você vai viver linda e maravilhosa, porque o brilho seu vem de dentro. É o Espírito Santo em você. Mas você esqueceu disso. Quer que o brilho saia por cima. O brilho de dentro resplandece por fora. Se você andar na presença de Deus, todos vão lhe achar linda e maravilhosa. Vai achar seus cílios naturais que Deus colocou lindo. Eu estou tratando de mulher porque minha obrigação é despertar as mulheres que eu conheço mulher. Sei o que é mulher. Quando ela se dedica a fazer coisa para se embelezar, só a graça de Deus. Aí eu fico pensando, se embelezar de quê? Para mais tarde ficar mais feia? Essas coisas todas que você bota na sua pele, mas eu faço a limpeza, nunca vai ser igual como aquele que não botou. Se você, o tempo de você gastar para fazer essas coisas todas, tomar o tempo do seu discipulado, que você deveria estar fazendo tudo direitinho, esses embelezamentos todos, tem um preço depois. Essa sobrancelha que foi arrancada vai descer mais rápido, vai decair mais rápido. Chegar o tempo que nós sabemos que é normal a gente ter a pele ficando flácida, mas na sua vida que tira a sobrancelha vai ficar flácida mais rápido. Esse cílio aí que você botou tanta droga, tanta coisa nesse cílio, vai ter problema. Esse olho que você está aí enchendo de coisa, vai ter problema. Então você está detonando, plantando para colher, desfazendo o que Deus fez perfeito para fazer o imperfeito e depois dizer que não tem tempo para o discipulado. Eu estou falando isso para as mulheres. Agora os homens, nem se fala. Agora virou moda também. O homem também quer andar todo, né? Que era o menos trabalhoso com essas coisas, né? Ele só era tomar seu banho, vestir sua roupa e sair. Não, agora eles têm um monte de coisa para fazer também. Tem que fazer muita coisa, porque Deus fez tudo errado. Pois é isso, aí onde está o problema, porque você não tem tempo para fazer um questionário. Se você fizer as coisas como Deus determinou, você não vai mexer no que Ele já deixou pronto. Você vai fazer o que Ele mandou fazer, que é estudar a palavra. Se você estuda, você vai saber responder. Se você estuda, você sabe que tem que honrar. Aí você vai colocar o nome do seu discipulador. E aí está tudo resolvido. Mas graças a Deus que o Senhor está mudando a nossa história. Já tem muitos convertidos, muitos que estão obedecendo, muitos que estão abençoados. E eu louvo a Deus por essa obra maravilhosa nesse Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Mas não posso deixar de exortar aqueles que ainda estão lá atrás, como a Miriam. Com a lepra. Ainda está com a lepra da desobediência. Lá atrás, tentando retardar os que estão na frente. Mas em nome de Jesus nós teremos totalmente blindada pelo sangue de Jesus, esse ministério, e nós iremos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus, com discipulado em todos os cantos do templo. É uma salinha aqui, outra salinha ali, todo mundo discipulando, com células em todas as ruas, células em todos os bairros. Tomaremos essa cidade para o Senhor Jesus. Esse ministério está blindado com o sangue do Cordeiro e nós iremos em frente em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de células, co-líderes de células e componentes de célula do MAI FJ, desde agora, com essa bênção desse Senhor maravilhoso, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.